falei para ele que gostaria de fazer cirurgia da mão. Então ele me disse, não, mão já tem um fazendo, você vai fazer coluna. Eu falei, mas também já tem um fazendo. Ele falou, não, mas a coluna precisa mais de 2 do que a mão. Ele falou, então você vai fazer coluna. Então eu não tinha escolha, então fui eu lá trabalhar com o Rodrigues. Mas para minha sorte, a pessoa que queria fazer mão, demitiu-se, foi embora. E aí no dia seguinte eu já fui falar com o senhor Marcondes, olha, eu vou fazer mão. Aí ele aceitou. Existe um compromisso fundamental daqueles que aqui militam, que é o de fazer uma medicina de alto nível, uma ortopedia qualificada e também mostrar que isso é possível dentro do país como o nosso, que tem tantas, afinal de contas, contradições. Mas nós aqui, eu acho que demos o exemplo de que essas contradições não devem representar uma dificuldade, mas sim um desafio a ser enfrentado e vencido. O professor José Paulo Marcondes de Souza nasceu em São Paulo em agosto de 1914. Formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1941. Trabalhou envolvido com educação e pesquisa no pavilhão Fernandinho Simonsen e como adjunto na cadeira de Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental na Faculdade de Medicina da USP. Em 1957, conquistou a livre docência em Cirurgia Ortopédica e Cirurgia Infantil pela Escola Paulista de Medicina. Em 1958, é nomeado professor catedrático, assumindo a chefia do recém-criado Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Em 1952, o professor Zeferino Vaz instala a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto numa fazenda de café, a Fazenda Monte Alegre. As dependências que serviam de moradia para os antigos funcionários passam agora a abrigar os novos professores e funcionários da recém-criada Faculdade de Medicina. E o professor Marcondes, a partir de 1958, passa a morar nessa casa. Ele era uma pessoa respeitável e gostava muito de receber na casa dele. A senhora dele, a dona Nívia, era uma excelente anfitriã. Ele sabia granjear assim, simpatia. O curso de graduação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em Ortopedia e Traumatologia era inicialmente ministrado por médicos ortopedistas da cidade. Em 1958, com a chegada do professor Marcondes, esse curso passa a ser estruturado e o cenário era a Santa Casa de Ribeirão Preto. Inicialmente ele via muita dificuldade de fazer esse curso porque ele contava apenas com 3 leitos em ortopedia e um número reduzido de pacientes. E aqui ele encontrou uma estrutura ainda muito precária. A Faculdade de Medicina, na parte clínica, funcionava na Santa Casa de Ribeirão Preto, num pavilhão dos fundos, que existe até hoje, para iniciar os trabalhos. Mas logo em seguida houve a aquisição do Hospital Sinhá Junqueira, cedido em regime de comodato pela Fundação Sinhá Junqueira, para a Faculdade de Medicina instalar o primeiro Hospital das Clínicas, lá no centro da cidade, onde hoje funciona a unidade de emergência. E lá o professor Marcondes conseguiu uma sala, não muito maior do que essa que nós estamos aqui, para fazer o ambulatório e conseguiu 3 leitos do professor Ferreira Santos para iniciar as atividades já clínico-cirúrgicas. E ele trabalhava como um médico normal, atendendo pacientes, operando e etc. E por que ele veio para Ribeirão Preto para assumir esse cargo? Ele era professor assistente da Escola Paulista de Medicina, para onde ele foi levado pelo professor Domingos Define, que foi chefe, professor dele na Santa Casa de São Paulo, antes de ir para a Escola Paulista.
Na realidade, o professor Defini foi o fundador do departamento de ortopedia lá na Escola Paulista de Medicina. O professor Marcondes trabalhou com ele há alguns anos. Trabalhou também na Faculdade de Medicina da USP, em atividade laboratorial de cirurgia experimental. E trabalhou com vários ortopedistas de renome na cidade, porque naquela época não havia residência formal, então ele trabalhava como estagiário, assistente desses professores e foi se desenvolvendo. Então ele era uma pessoa já estabelecida na cidade, conhecido, muito bem relacionado, deixou tudo para trás. Ele deixou o consultório, deixou toda a vida que ele tinha lá e veio para cá porque ele tinha um espírito empreendedor muito grande, muito intenso. Havia 3 pessoas no departamento, 3 professores, o professor Marcondes, Camilo Xavier e o Gottfried Kebeler. O professor Fernando Ferreira Machado, quando eu comecei no departamento, ele não estava aqui, ele tinha sido afastado por questões de saúde, foi o fundador do setor de fisioterapia do HC. E, na realidade, o professor Fernando Ferreira Machado foi um dos primeiros assistentes do professor Marcondes. Ele era uma pessoa extremamente capacitada, formado na USP em São Paulo. Ele foi fazer um estágio nos Estados Unidos de 1 ano com o professor Phelps, que era na época o grande nome em reabilitação de crianças com patologias ortopédicas de fundo neuromotor, e já era um precursor do que viria a ser talvez a fisiatria, o Phelps. E o professor Machado ele se tornou um ortopedista com esse tipo de enfoque, né? E aí ele foi cuidar de fundar o centro de o serviço de reabilitação neuromuscular do HC, que deu origem ao que hoje é o centro de reabilitação, que é muito maior. A partir das ideias iniciais, que naturalmente obrigavam o professor Marcondes de Souza a tomar a rédea das decisões, isso ele fez com muita competência, porque as dificuldades inerentes a uma instalação eram muito grandes. Talvez em virtude disso ele às vezes tomava algumas atitudes um pouco intempestivas, e aí deram-lhe um apelido que na realidade veio de São Paulo junto com ele. Ele era chamado de Tijolo, porque ele distribuía tijoladas, qualquer estímulo assim um pouco mais agressivo, quando ele se sentisse atacado, ele já revidava. Mas ele era uma pessoa cordata, curiosamente cordata. Se você conversasse com ele sobre qualquer situação que ele tivesse que resolver ou que você sugerisse para ele sempre estava disposto a ouvir, ele acatava muitas vezes as nossas ideias, mas ele tinha essa faceta, ele era muito rigoroso. E ele era muito respeitado, não sei se temido também, mas ele é respeitado por causa do conhecimento que ele tinha ortopédico, era enorme, era uma coisa impressionante. Me recordo um lance que aconteceu uma vez no Hospital Antigo ainda, um final de tarde, que vieram vários colegas da pediatria, inclusive 2 professores, 2 professoras, com residentes e assistentes, e trazer o caso de uma criança que havia chegado, apresentando equimoses pelo corpo todo, apresentando fraturas diversas, uma criança muito judiada. Então me apresentaram várias radiografias, eu olhei para aquilo e não tinha a menor ideia do que fosse. E aí, para minha sorte, o professor Marcondes estava na sala dele ainda, embora fosse já quase 6 horas da tarde. Aí eu fui beber na fonte, com todo aquele séquito atrás de mim, e ele dispôs as radiografias de um negatoscópio grande que ele tinha na sala dele, assim, todas elas, olhou, se debruçou sobre as imagens e falou 2 coisas: síndrome da criança abatida e escorbuto. Escorbuto é uma doença que você ouve falar dos navegadores, na época do descobrimento, carência de vitamina C, que enfraquece o tecido colágeno, promove a formação de
que enfraquece os ossos, tendões, então os ossos fraturam com facilidade, mas formam em grande escala os ossos. Eu via tudo aquilo, para mim aquilo era uma coisa assim meio extraterrestre, né? Mas ele olhou e falou essas duas coisas e deixou todo mundo estarrecido. Aí ele falou, o senhor tem certeza? Ele falou, dose de vitamina C na urina, ou metabólito da vitamina. E não deu outra. Essa criança, ela tinha, embora fosse uma família que vivesse próximo de laranjais e pés de limão por todo canto, não dava uma gota de laranja, de suco de laranja, de limão para essa criança. A criança desenvolveu um escorbuto gravíssimo e, além do mais, a mãe espancava a criança. Então, fraturou a criança toda e essa criança viveu conosco quase 2 anos, cuidando dela diariamente. E o tratamento dela consistiu simplesmente de imobilizar as fraturas com talas gessadas e dar o suco de laranja para a menina tomar. Só isso. E a menina sobreviveu e se recuperou plenamente. Embora pairasse, no momento em que ele disse isso, a dúvida dos pediatras, quando eles foram fazer a dosagem de vitamina C na corrente sanguínea, na urina, era 0. A criança não tinha uma molécula de vitamina C circulando nela, né? E eles faziam controle também vendo a absorção da vitamina C, ela absorvia 100% do que ingeria, demonstrando o grau de carência. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, foi um fim de tarde, de repente aquele caso completamente diferente, ninguém sabia o que era e ele sabia o que era. Em 1961, é inaugurado o Hospital das Clínicas no prédio onde funciona hoje a unidade de emergência. O departamento de ortopedia passa a contar com 24 leitos e o professor Marcondes tem condições de organizar o curso na parte teórica, prática e nos estágios. No ano seguinte, em 62, começa o programa de residência médica em ortopedia e traumatologia, pioneiro no interior do Brasil. Configurou, de fato, um pioneirismo dentro da época, porque colocar Ribeirão Preto no centro, como núcleo de formação de médicos e de especialistas, era um esforço muito grande. Com esse perfil severo e essa característica, o apelido de tijolo, como aconteceu do professor Marcondes ter aceito uma das primeiras residentes mulheres de ortopedia? A ortopedia sempre foi encarada, acho que mundialmente, como uma especialidade masculina, né? Que precisa de força. O ortopedista é engraçado, né? Ele é visto muitas vezes como um cara assim, meio forte de temperamento e não muito delicado nas ações, né? Para não dizer umas coisas mais pesadas. Eu não diria que ele é grosseiro, mas pelo menos eu posso dizer que ele é tomado assim como um indivíduo durão e meio dado a certos rompantes. Mas isso aí eu acho que eu posso até eu pessoalmente desmentir, que no meu caso pessoal, eu acho que eu saí depois de aposentado, me tornei um literato, né? Me tornei uma pessoa devotada à cultura. Mas era de cérebro mesmo, né? Não era questão de força muscular, isso aí é besteira. E aí ele não foi a primeira ortopedista do Brasil, que eu me recordo de pelo menos uma, que era mais antiga, que é a professora Estela Rosenbaum, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era até idosa quando a doutora Celina Corte, que se formou aqui, era aqui da cidade, ela decidiu fazer ortopedia. Então ela foi pedir ao professor Marcondes que desse uma vaga para ela fazer ortopedia, e ela foi temerosa da reação dele, que é que ele iria dizer da mulher ter a ousadia de fazer ortopedia. E ele ficou absolutamente encantado com a ideia. Encantado. Ele aceitou na hora e foi muito receptivo e ele sempre protegeu a Celina durante toda a residência. E hoje ela é ortopedista de renome lá em Fortaleza, onde está lá com o marido, que para lá voltou, né? Ela só trouxe para nós boas recordações. Ela é uma menina excepcionalmente assim, bem educada, e quando a gente se encontra nos congressos,
ela festeja cada um de nós da maneira mais amistosa. E eu acho que o dom, os predicados das mulheres, que todos nós amamos, né? É sempre importante ter perto da gente. E ela foi com o elemento que nós reverenciamos agora à distância, com muita alegria e, ao mesmo tempo, com saudade. Em 1970, o professor Marcondes recebe uma doação da Secretaria de Promoção Social de 39 mil cruzeiros para a instalação da oficina ortopédica. Ele recebe também apoio para essa iniciativa da Fundação Rockefeller. E em 1971, ele abriu o serviço de fisioterapia ligado à ortopedia no Hospital das Clínicas. Ainda falando nessa visão do professor Marcondes, ele percebeu logo cedo a importância da relação da ortopedia com a engenharia. E isso começou com a criação daquela oficina ortopédica, que eu acho que foi uma das primeiras atividades fora da atividade assistencial como ortopedista. E começou com essa oficina ortopédica e depois isso acabou evoluindo de uma certa forma até o laboratório de bioengenharia. Como foi essa evolução? Na realidade, o professor Marcondes já tinha essa questão da oficina ortopédica, era uma ambição que ele tinha, que ele sempre falava, precisa ter uma oficina ortopédica, o hospital precisa ter. Mas na época não havia aquela política pública de o hospital público fornecer os equipamentos, as peças para os pacientes. Então você fazia uma amputação, por exemplo, e devolvia o paciente para a vida dele, ele que se virasse para conseguir uma prótese. Então, era assim que funcionava. E ele, quando veio de São Paulo para cá, ele tinha uma atuação na AACD, Associação de Amparo à Criança Defeituosa. Ele conseguiu doação de pessoas da cidade que doaram tornos, serras, ferramentas e tal. Ele foi montando a oficina ortopédica, mas faltava uma pessoa para ser o técnico ortopédico. Isso é uma profissão. E ele conseguiu uma pessoa que já tinha alguma atividade nessa área, na cidade, que se dispôs a se tornar funcionária da USP, só que a USP não pagava para ele ir fazer o curso em São Paulo, de 6 meses na ACD. E que foi que ele fez? Ele pagou do bolso dele, para a pessoa ir ficar 6 meses em São Paulo fazendo o curso para se tornar um técnico de prótese ortopédica, né? E essa oficina ortopédica, ela começou mais ou menos bem, com muita dificuldade, porque dependia de a USP fornecer os materiais, né? Quer dizer, o professor Marcondes providenciou a estrutura, o funcionário, mas os materiais a USP tinha que pagar. E a USP não encarava isso como uma das suas funções, como de fato não é, né? Mas ele insistiu na ideia. E o problema é que o funcionário que ele patrocinou acabou pedindo demissão, não foi uma aquisição das mais felizes, e ele resolveu fechar, então. Na época que ele resolveu fechar a oficina ortopédica, ficou muito pesaroso com isso, já havia uma associação entre o nosso departamento e a Escola de Engenharia de São Carlos. Começou tudo com a nossa aproximação com o professor José Batista Portugal Paulin, que era um engenheiro eletrônico e era o responsável pela oficina eletrônica, que foi criada desde a época da fundação da escola. Ele foi convidado a se tornar um docente do departamento. Ao longo do tempo, então, se estreitaram essas relações científicas e técnicas, e com isso foi possível estabelecer com a Escola de Engenharia de São Carlos, que nós já tínhamos acionado quando na época da feitura do exame de residentes. Nós fizemos, então, esse curso de bioengenharia se estabelecer aqui na faculdade. E o laboratório foi criado para instalar toda essa nova área de pesquisa. Então, até nisso, ele foi uma pessoa muito atuante. Ele enxergou que uma das linhas de pesquisa, de atuação da ortopedia, carecia da interferência, do auxílio de engenheiros. Hoje, na nossa especialidade, um dos aspectos mais estudados é da biomecânica, né? O corpo humano
é basicamente um aparelho mecânico, né? Com alavancas, etc. e tal, rolamentos e por aí vai. Então, precisava que houvesse uma interpretação de alguém que entendesse disso, de mecânica, de engenharia mecânica, de engenharia eletrônica, até de engenharia civil, né? Com seu espírito pioneiro e inovador, o professor Marcondes incorporou bem a ideia de interiorização do ensino médico no Brasil. Em 1962, ele realizou a primeira jornada do interior do estado de São Paulo. Em 1965, como presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, realizou o primeiro congresso brasileiro aqui em Ribeirão Preto. Na época, a cidade não comportava tanta gente, não havia hotel para hospedar os estrangeiros, ele trouxe vários estrangeiros, então ele conseguiu que as pessoas mais ricas da cidade, cada uma das famílias albergasse um dos professores visitantes que vieram para o congresso. E esse prestígio que Ribeirão adquiriu, a partir daí, eu acho que tornou assim, mais legítima a sua participação, né? Porque sempre foi essa uma preocupação nossa de dar à sociedade um pouco de retorno daquilo que nós recebemos dela. Graças ao prestígio do professor Marcondes, foi possível trazer vários professores do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa para visitas e palestras na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, incluindo a cidade no circuito dos grandes eventos ortopédicos. Todos os anos ele trazia um professor do exterior para ficar aqui. E vinha assim para uma estadia de 1 a 3 meses, mais ou menos, e isso foi que ajudou a formar um centro de excelência aqui no interior de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, Campinas não tinha isso ainda. Era uma cidade talvez mais rica que Ribeirão Preto na época, mas não tinha um centro desse porte, não formava ninguém. Nenhuma cidade saindo de São Paulo tinha um centro médico ortopédico de renome, com pessoas de grande renome e que tivesse um serviço para treinamento de outros médicos, que era a grande ideia dele, que foi a ambição dele de criar um serviço para treinamento de médicos residentes, o que ele de fato efetivou. Em 1972, o professor Marcondes, liderando um grupo de docentes motivado e de grande capacidade científica, criou um programa de pós-graduação em ortopedia e traumatologia que foi o primeiro do Brasil, espalhando doutores e mestres em todo o território nacional. Eu me lembro bem que na formatação do projeto de pós-graduação, todos nós fomos enviados para o exterior, para que lá a gente pudesse conceber melhor o que teria que ser aqui ministrado. Então aí foi introduzido algumas itens que não existiam na época. Por exemplo, a biomecânica, que sempre foi para nós um ponto de importância desde aquela época, não é? Além de outros, vamos dizer assim, vieses que a gente teria que fazer para obter uma boa formação daqueles que se candidataram a esse título de ou de mestrado ou de doutorado dentro da linha da ortopedia. E foi um dos pioneiros do Brasil, né? Agora, o que é que ele fazia? Ele estimulava você a fazer o que você queria fazer. Então, você quer fazer mão? Então você vai fazer um estágio em tal lugar no exterior. Isso ele fazia com todos, era obrigatório. Não era uma questão de... Aí aparecia também a marca dele. Não era que você queria fazer. Ele falava, você tem que arrumar um estágio no exterior. E ele ajudava a fazer isso, como aconteceu comigo, né? Depois ele visitou, todo ano ele viajava para algum centro da Europa ou dos Estados Unidos, e lá ele permanecia 1 a 2 meses, né, e voltava trazendo sempre novidades. O professor Marcondes teve uma participação importante também na criação da Sociedade Brasileira de Ortopedia, que depois também foi acompanhada pelo senhor. Como foi essa criação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e a participação do professor Marcondes no início? Acho que foi uma participação muito ativa, né, do professor Marcondes, porque nos primórdios não existia sociedade, né? Ela foi criada, na realidade, já agora
no meu período de presidente da sociedade, em 1965, e hoje a gente sabe que a sociedade é uma das mais respeitadas e é reconhecida tanto nacional como internacionalmente. Então, o professor Marcondes de Souza, como um dos fundadores da sociedade também aí, da qual ele foi até vice-presidente, ele participou. E eu acho que também houve uma influência grande do professor Marcondes no sentido de fazer com que nós, os mais novos na época, fôssemos engajados no mesmo processo de estar ligados e respeitar e trabalhar por ela, como aconteceu comigo, que me tornei presidente desde 65 até 67. Né? Ele tinha uma enorme satisfação em que você fosse lá pedir a opinião dele. Né? Às vezes ele não estava no momento, no ambulatório, você subia até a sala dele, mostrava um caso para ele, ele adorava isso aí. Ele não podia ser a hora que fosse. Se você chamasse ele à noite em casa, professor, tem um caso aqui difícil, assim. Ele ia lá ver, na época que não havia plantão docente ainda, ele ia lá ver. E assim como todos os outros também. O Kebler era um que, se você chamasse para ele operar a noite inteira, ele ficava a noite inteira operando. Então, eu acho que foram pessoas com um espírito já predestinado para esse tipo de situação, né? Que vieram aqui e fizeram o que fizeram. Então, todo mundo pode ver aí. E eu, como remanescente do grupo antigo, vamos dizer assim, me sinto muito orgulhoso disso. E feliz, porque eu acho que a gente adquiriu, ao longo do tempo, uma conotação científica, uma conotação pessoal, uma conotação de sermos capazes de divulgar, de mostrar e, afinal, de ensinar, que é a nossa grande missão, não é mesmo? Ensinar é uma missão que a gente adotou, assumiu e não vai abandonar. Esse é o caminho. A parte mais importante da influência do professor Marcondes no departamento hoje, você acha? A resposta é muito simples, em tudo, né? Eu acho que ele implantou não só uma especialidade médica aqui, como também uma filosofia de trabalho. Não é à toa que até hoje são feitas referências a ele. Então, é uma história de sucesso, de grandes realizações, que eu imagino que o professor Marcondes não tinha ideia do que a coisa viria a se tornar como é hoje, mas ele foi o que plantou a semente. Foi ele que veio, meio até timidamente na época, e deu origem ao que está aqui hoje. Me fala a memória já há 30 anos. Já faleceu há quase tanto. Ele aposentou e faleceu 2, 3 anos depois. E até hoje se fala nele, como ele era, o que ele fazia, né? Então eu acredito que o que ele deixou mesmo foi uma marca filosófica, de modo de trabalho, de como encarar a especialidade, né? E isso particularmente na minha geração, foi que já pegou ele por um bom tempo aqui ainda, né? E o próprio professor Camilo, uma pessoa que traz muita marca do professor Marcondes, né? Que trabalhou mais de perto ainda. O professor Camilo foi um dos que ajudaram a fundar o departamento, né? Uma escola médica, uma escola de profissionais da medicina, ela tem que ter uma relação fundamental com o espírito, com a filosofia com que ela foi implantada. E essa filosofia que foi implantada em Ribeirão Preto, ela é extremamente assim lógica e também inovadora. Isso foi muito importante para que essa criação desse certo e mudou. E nós conseguimos edificar, nós conseguimos reger e nós estamos conseguindo legar todo esse patrimônio, toda essa tradição para aqueles que vão nos suceder, que estão nos sucedendo já.